Tá a fim de assistir futebol no streaming com o menor delay do mercado? Então assina a Zap, link na descrição. A gente tava falando aqui também, fora do ar, você deu uma opinião bastante forte fora do ar. Falou assim, cara, a narração tá virando commodity. Tá. E aí a gente tava conversando, pra galera que não viu isso, que obviamente não viu esse papo, a gente tava falando sobre como hoje em dia os grandes players posicionam o narrador de modo que seja até mesmo proposital para não se criar uma identificação, porque tem tanto narrador e tanto evento que aquela dependência de você, puta, vou assistir esse evento por conta do narrador não exista, você assista por conta do evento. Aquela coisa de, puta, o Galvão tá narrando, hoje é diferente. É Ciclano tá narrando, hoje o Luciano do Vale é diferente, então eu vou assistir. Com tudo isso, como a televisão, que ainda é o grande player em termos de audiência, o streaming vindo com tudo, você acha que nesse contexto teremos um cara tão grande como o Galvão no futuro? Eu acho muito difícil, sinceramente, porque o Galvão, Luciano e o Silvio Luiz, que com certeza mais gente deve ter citado aqui, são os caras que elevaram a nossa profissão a um patamar de celebridade, né? Que antes também não era, antes deles também não era. Geraldo José de Almeida, Walter Abrão, Pedro Luiz mais para trás no rádio, né? O Fiore. Eles eram celebridades, mas de uma outra era do rádio e tal. O Galvão Bueno é um personagem nacional. O Luciano, se estivesse vivo, talvez continuaria sendo também, né? E o Silvio tá aí, trabalhando com quase 90 anos. O Silvio ainda tem espaço, porque é um gênio. Só que depois desses caras, essa geração que veio depois, que tá aí o Kleber, que tá o Luiz Roberto e tal, que eu acho que tem dois fenômenos bem claros na minha cabeça. Assim. Primeiro, a descentralização. Não é só a Globo que faz futebol. Hoje tem um monte de player fazendo, né? Futebol e outros esportes. Inclusive no YouTube. No YouTube, né? Na TV por assinatura, tem... Os grandes players têm muito evento e tem cada vez mais gente chegando. O Gold aí chegando e tal, tem muita gente. A Cazé TV. E com isso tem muito locutor. E você pega, sei lá, primeira fase de Copa Libertadores. Jogo pra cacete. Jogo cara. pra cacete. E tipo jogo Jorge Wilstermann e Audax italiano. E é tudo sazonal. Porque primeira fase do Paulista, jogo pra caramba. Então você tem que concentrar ali um monte de gente num determinado período. Depois vira quarta de final. Aí você bota o grande. Primeira fase de Libertadores, primeira fase de Champions, jogo pra chuchu, Europa League, Você enche de gente, mas você não trabalha ninguém. E o narrador, ele não se faz por si. Se o Galvão não tivesse a Globo, não tivesse o trabalho que a Globo sempre fez com seleção brasileira, com Fórmula 1, o Galvão, ele era um gênio, ele é um gênio. Mas talvez ele não fosse tão gigante. Porque teve um trabalho de construção da figura, entende? De cuidado com o talento. Que hoje não tem. Hoje não tem. Isso pelo que você olha, se você trouxer que talvez alguns não falem, mas essa é a verdade. Você vai lá, pega a sua escala, vai lá, transmite o jogo e vai embora. Não tem assim... Você não vai ver um vídeo promo no YouTube dizendo o seguinte, jogo tal, Raoni Pacheco vai narrar na Cazé TV, Corinthians e Mirassol. Exatamente, Narração de Raoni Pacheco, aí vai estar lá. Não vai ter isso. Você vai descobrir quem tá narrando na hora. Você liga lá e você ouve a voz e fala, pô, é o Luizinho. É o Raoni. Pô, é o Laje, é o Duó. Mas pela voz, pelo bordão, sei lá. E aí, por ter tanta coisa, você começa a não ir mais ao evento por causa do locutor. Isso acontece hoje, claro. Eu sou um que ligo pra ver o Rômulo. Eu gosto de ouvir o cara narrar. Eu vou ouvir o Kleber, eu vou ver o Everaldo. Né? Mas que são caras fora da curva. Não, e porque também a gente é um público que não é o padrão. A gente é tarado no negócio, trabalha com a parada. É isso. A gente vive isso. O torcedor comum é difícil.
Agora, se você for ligar na Band News lá no intervalo do jornal da Sheila, do Megali, vai ter uma chamada amanhã, quinta-feira, Band News FM, 8 da noite, tem Palmeiras e Novo Horizontino. A narração é do Marcelo Duó. Paraná, caçapa. Então o cara que ouve a Band News, ele sabe que eu tô lá. Na Rede TV, vai ter o vídeo do promo lá. NFL, tal, jogo tal. Se o Napoleão narrar, vai estar a narração dele. Vai ter, se for eu. Você vai na programação da TV, você vai divulgar o seu produto dentro da programação da TV. E o streaming não tem isso. Na TV por assinatura, os caras estão nos programas. Né? O Paulo Andrade apresentava o Linha de Passe, você tem os narradores participando da programação de alguma maneira. Né? E isso, no streaming, isso meio que se perdeu. E tem muita molecada, é muito volume também, não tem como uma empresa pagar... 3 dígitos de salário para 20 narrador. Não tem como, não se sustenta isso. Você citou o Galvão, citou a Globo, essa coisa de alguma maneira ele teve o suporte da direção e do canal para atingir o status que atingiu e tal. Eu me lembro que o último cara que a gente viu chegar na Globo que parecia ter um puta projeto de carreira que o próprio Galvão apresentou como Villani, seu substituto foi o Villani. Exato. E que, tipo assim... Tá aí, né? Tá aí, tipo, não... Né? Tipo, a expectativa que se tinha Quando quando o ele Villani chegou né? na Globo, anos depois, ele continua lá fazendo ótimos jogos e tal, tudo. Excelente locutor. Mas não chegou nem perto daquilo que, por enquanto, que a própria Globo parecia desenhar pro cara. Não, eu vi matérias de revistas, sites, novo Galvão Bueno. Então. Pintaram o cara, deram um E até porque ele carimbo tem que Galvão no sobrenome também. traz até um peso pro cara, né? Tipo, o cara já chega, caramba. Mas eu acho que isso não é culpa de ninguém, cara. Não é. Mas eu acho que é falo um assim, fenômeno de mercado. Então, mas tudo bem, mas isso não mostra um pouco... Não é um exemplo que mostra como não há mais esse projeto de carreira pra ninguém. Não é por ser o Villani, por ser bom, não ser bom. Não. Porque ele, pô, já tinha narrado Fox Sports, ESPN, todo mundo sabia quem era Rádio o Villani. Globo, o cara que... Rádio Globo, o que ele podia oferecer. ESPN, não é porque ele foi mal, não é nem nesse sentido. Não. É porque, de fato, não há mesmo esse interesse de transformar alguém desse tamanho nessa de figura, novo, nessa figura unidependente que a gente assista, pô, é o cara, quero assistir e tal. Por isso eu digo que a narração tá virando um commodity. Então. É isso. Isso eu acho ruim porque, na verdade, o que a gente faz é um trabalho artesanal. Narrar é mover emoções com as palavras. Não é fácil. É um trabalho que demanda a dedicação de uma vida. Então, quando o cara é diferente, acho que ele precisa ter um cuidado. Sabe? Porque, na verdade, é aquilo que vai valorizar a marca da empresa que você está trabalhando. Cara, mas se virar commodity, cara, vai cair muito os salários, entendeu? Já mas acontece, já é assim, né? Eu sou um cara privilegiado, diferente. Não sou rico, né? Mas perto de muitos pares... Cara, eu tenho 2 contratos. Eu tenho um contrato de televisão, um contrato de rádio. Cara, quantas pessoas... Acho que dá pra contar, talvez, em 2 dúzias. Quem tem. De narrador hoje no Brasil. Caralho, que Entendeu? Tem muita galera narrando porque de a galera é frila, meu. E aí, a gente tava até... Virou um job, cara. A gente tava até conversando, né? Tipo... Você tava me contando que a grana pelo freela... Ele me falou o valor, não sei se você sente a vontade de falar, não, tudo bem, mas assim... Independentemente disso, eu achei para que o narrador traz para consigo em termos de... Cara, ele é o grande cara de uma transmissão. Eu achei o valor um absurdo. De baixo. Sim. Um absurdo, assim. E é por isso que, às vezes, a gente recebe, às vezes, muito rage, né? Na internet. Porque o narrador... graças a Deus não tem muito isso, mas os meninos têm, né? E o começo é muito difícil, porque o narrador ele vai ficando bom com o tempo. Ele muitas vezes ele não vai começar arrebentando. Ele vai errar no começo. E as pessoas não têm muita paciência e julgam muito. As meninas, as narradoras, que são destruídas em rede social. Cara, a realidade da maioria é essa aí. Então, como é que um cara que de repente tem disponível, sei lá, 3, 4 jogos no mês,
como é que ele vai pensar em manter a vida dele, a casa dele, e ainda se dedicar a pagar uma fonoaudióloga, que eu tenho, a pagar um cara para te direcionar, para você melhorar o seu texto, que é fundamental para qualquer narrador. Como é que o cara vai ter acesso a pagar todos os League Pass e assinaturas Everywhere para poder assistir jogo? Como é que ele vai ter acesso a um iScout? Nossa, só o iScout é Que é caríssimo. para quem não sabe, é um sistema Se de eu quisesse dados, de assinar o estatística iScout, que é eu não um consigo, absurdo. Cara, pagar. então isso Então como é que você vai cobrar desse cara para ele ter excelência? Sim, isso Você não consegue, às vezes, o cara tem que fazer um exercício físico, que depende do pulmão dele, ele tem que cuidar do corpo. Como é que ele vai fazer isso? Faz, cara. Então, é a realidade, enfim. É lutar contra isso, com talento, com dedicação e perseverança de que um dia vai mudar. Eu sinto isso porque eu tenho um grande amigo, o Rodolfo conhece, o Murilo Franco, que é narrador. Murilo? Não Já sei ouvi. se você conhece. Já ouvi. Ele tá pensando em desistir da carreira de narrador, já me falou várias vezes. Eu batalho ali pra não deixar ele desistir, porque, pô, ele tem a minha idade, 32 anos, novo ainda pro Novo, mercado. uma criança. Mas, tipo, ele já tomou tanta pancada na cara de ver o mercado, assim, tipo, tratando o narrador como uma Não, e é commodity. parada de, assim, receber os convites obscenos, assim, pra narrar, tipo, 10 jogos num dia, num campeonato, assim, aí o cara, Ganhar tipo, 150 conto. 150 conto pra fazer 10 um jogos. 10 jogos num dia. Como é? Eu já vivi um pouco disso. Eu tive um problema vocal em 2021 para 22. Eu tive um pólipo nas cordas vocais por excesso de trabalho. Porque era essa doideira. Você foi abraçando Eu tudo. fui abraçando tudo que Ó, o vinha. Raoni tá assistindo aqui, mano. Um beijo Ô, pro grande grande Raoni Raoni, Pacheco, figuraça. Grande narrador. Que vinha aí, gigante. hein? Tem que Quando vir aqui. tiver Aliás, disponível. ele tem um projeto de educação para formação de narradores que é lindo. É lindo. Um Já beijo. joguei bola contra ele na CESP. Ele é uma figura. Tentou me marcar. Tentou pivôzão só, aqui, né? Só tentou. Abriu a asa, já era. Mas eu acho assim, cara, isso vale pro Murilo, vale para você que tá começando, tá vendo a transmissão, enfim. Sempre foi um pouco assim. É que hoje tá mais evidente, tá? Se você conversar com os narradores antigos de rádio, principalmente, o cara que era terceiro narrador de rádio, os caras que estavam nas rádios periféricas ali, eles também ganhavam mal, tá? É preciso ter paciência. O que eu tenho hoje de 4 anos para cá. Eu tenho 20 anos de carreira, meus amigos. Você tá colhendo hoje. Eu né? tô colhendo agora. Então eu ramelei aí também, remei bastante. Então, o que hoje os meninos fazem? Eles tentam aproveitar esses espaços, porque de certa maneira tem mais espaço do que tinha antes, para mostrar o trampo e esperar acontecer. Porque aquele que se destaca, em tese, vai ter um contrato. Vinícius Moura, em breve ele vai ter um contrato na ESPN, eu não tenho dúvida disso. Porque ele merece. Porque tá ressaltando, ele tá pedindo passagem lá. E precisa, entendeu? Ele tá lá. Então é uma questão de tempo, minha percepção, né? Como um cara que conhece ele, eu tenho certeza que o caminho dele tá traçado lá. Então é uma questão de tempo. Mas é uma realidade dura, porque é muita gente com produtos de muita responsabilidade e que muitas vezes não consegue ter a infraestrutura para poder se preparar para entregar um bom produto, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que o mercado precisa ajustar. E eu acho que com o tempo vai acabar ajustando também, porque esses projetos de streaming são muito novos, né?